Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 23, né? 23 de outubro de 2024. E nesse horário, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Nós estamos estudando o tema Bem-aventurados os limpos de coração, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, hoje nós vamos ver o Bem-aventurados os limpos de coração. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir, Márcia, você pode fazer a nossa prece de abertura, minha amiga, por favor? Agradecemos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus e toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, principalmente nos estudos. Que o Senhor nos fortaleça, nos abra as nossas mentes para novos conhecimentos. Obrigada, Senhor, por tantas oportunidades que nos chega todos os dias. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos iniciar aqui o nosso estudo do livro O Sermão do Monte. E o nosso companheiro, Cláudio Fajardo, que é o autor dessa obra, ele diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração. Essa bem-aventurança aqui, ao longo da história, ela redundou em muitas ideias distorcidas. Que aquele pessoal que é meio fanático, quando você fala em limpeza, eles já pensam, né, naquelas coisas muito firmes, muito duras, né? Muito preconceito. Eu imagino, ao longo da história do homem, quantas pessoas sofreram com essa frase, né? Bem-aventurados os limpos de coração. E a gente imagina quanta gente hipócrita se colocou como limpo de coração, né? Pela aparência exterior. Então, bem armados, enfeitados, bem penteados, principalmente dentro do mundo religioso, né? A gente imagina quantas pessoas, do ponto de vista religioso, né, são os falsos profetas, se consideraram puros de coração. Porque era padre, porque era freira, porque era papa, porque era pastor, porque era isso, em detrimento das outras pessoas. Então a gente imagina quantas pessoas sofreram com isso. Mas aí a gente hoje vai ter muito que conversar sobre isso. Então ele diz aqui: bem-aventurados os limpos de coração. Limpo quer dizer sem sujeira. É o que a gente compreende, né? Algo está limpo quando não tem sujeira. É o estado daquele ou daquilo que passou por uma asepsia, por uma limpeza, né? Então, tudo que você quando você faz uma faxina, aquele local onde você fez a faxina ficou limpo. No plano do espírito, já é diferente do campo material. Podemos entender como sem mácula, né? Sem erros, como diz o povo, sem pecado. Se a matéria podemos limpar de fora para dentro, por exemplo, eu tenho um copo, vou lavar esse copo, ele vai ficar limpo, né? Eu vou limpar a minha casa, fazer uma faxina, estou limpando de fora para dentro. No espírito, o estado de limpeza só é atingido de dentro para fora. Ou seja, é o próprio elemento que se limpa, e é importante sublinhar isso. Vamos sublinhar isso?
é o próprio elemento que se limpa através do incorporar a si mesmo os elementos responsáveis pela asepsia espiritual que promove a plena sintonia com o Pai. Então, alguém, por exemplo, o copo é meu. Vamos imaginar aqui, eu tenho o meu copo. Outra pessoa pode lavar o meu copo, não pode? Você bebe água, deixa o copo da pia. Vem alguém e lava o seu copo. Você deixa a sua roupa, seu cobertor na lavanderia, porque não dá para lavar em casa. É pesado. Alguém na lavanderia vai lavar o seu cobertor. Mas a limpeza do espírito, outra pessoa não pode fazer. Eu não posso dizer assim, Iraci, dá uma limpeza no meu espírito, que ele está meio sujinho, ele está meio embaçado. Vai lá, você que sabe como fazer isso direitinho, o meu espírito para mim, tira a sujeira do meu espírito para mim. Eu posso pedir? A Iraci pode fazer isso? Ela não pode. Ela pode lavar meu copo. Se eu for na casa dela, comer alguma coisa, ela diz, não, eu vou, eu digo, ela diz, deixa que eu vou lavar seu prato. Né? Então, se eu bebo uma água, ela lava o meu prato. Mas o meu espírito, ela não vai poder lavar. Por isso ele diz aqui, é o próprio elemento, é a própria pessoa que se limpa. E como é que essa limpeza acontece? Quando eu incorporo dentro de mim os elementos para essa limpeza espiritual. E quando eu faço essa limpeza espiritual, eu estabeleço a sintonia com o Pai. Que elementos seriam esses que vão me ajudar a promover a minha limpeza espiritual? O Evangelho de Jesus, não é? Os ensinos de Jesus, que vão me proporcionar essa limpeza espiritual. Mas não é só eu ler o Evangelho, é eu incorporar em mim e colocar em prática. Não basta eu saber dizer assim, bem-aventurados os aflitos, não matarás, não roubarás, não adianta. Eu tenho que colocar isso em prática. Eu tenho que transformar esses ensinos de Jesus em ação. Não é dizendo assim, o Carmen, você precisa tratar bem as pessoas, tá? Não é dizendo assim, Carmen, dá um pão para aquele homem que te pediu, que está com fome. Não é eu mandando o outro fazer, é eu fazendo. Eu é que tenho que colocar em prática os ensinos de Jesus. É assim que eu vou fazer a limpeza íntima em mim. E tem outras coisinhas que a gente vai ver aqui. Então, é a limpeza da alma, né? É limpar a alma. O coração é órgão importantíssimo para o funcionamento do vaso físico, quer dizer, do nosso corpo, né? E forma com o cérebro a dupla imprescindível para a continuidade da vida orgânica. É coração batendo, né? Promovendo a grande circulação, pequena circulação, não tem isso? E o cérebro. Porque se o cérebro para de funcionar, é morte cerebral, certo? Para tudo, morte cerebral. Ele pode, o corpo vai ficar ali. Mas se teve morte cerebral, o médico diz: ó, acabou, morte cerebral. E o seu coração para? É tudo também, não é? O coração parou, acabou. Então, são dois órgãos importantíssimos para a continuidade da nossa vida. Morte cerebral acabou. E hoje os médicos têm, vamos dizer assim, 90%, né, de capacidade, ou um pouco mais, de determinar a morte através da morte cerebral. E o coração não tem como, parou de bater, acabou. Não tem jeito, né? Então, eles são dois órgãos de grande importância, o cérebro e o coração,
para a continuidade da vida orgânica. Se o cérebro representa os valores da razão, eu estou encarnada, né? O coração, como dizem as pessoas, é a expressão do sentimento. Possuir um coração limpo é ter o sentimento despido de maldade, de vingança, ou de qualquer atitude ligada ao egoísmo. Porque é tudo que o Evangelho de Jesus nos ensina. Acabar com o orgulho, com a vaidade, com o egoísmo, né? Porque quem tem esses três cavaleiros do Apocalipse aí em movimento, orgulho, vaidade e egoísmo, com certeza não tem o coração limpo, né? Então, é aquele que o pessoal chama de estar sem pecado, não está no erro, né? Já que os espíritos têm nos mostrado que com derramas é pelo desequilíbrio do sentimento. A gente só erra em 3 pontos: pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. Orgulho, vaidade e egoísmo. O orgulho pode levar à maldade, assim como o egoísmo leva à maldade, né? Como a vaidade leva à maldade. Então, a gente só erra pelo desequilíbrio do sentimento. Sentimentos em desequilíbrio, pode contar, desastre à vista. Uma das questões que causa muito desastre à vista é a questão do ciúme. O que é o ciúme? Não é um desequilíbrio do sentimento? É um desequilíbrio do sentimento. Eu quero possuir alguém. Olha o egoísmo em ação. Eu quero possuir alguém. Essa pessoa não gosta mais de mim, mas ela tem que ser minha. Egoísmo, eu quero só para mim. Ele não pode fazer isso comigo, olha a vaidade. Entendeu? Eu tenho que ser o primeiro lugar das paradas de sucesso. Olha aí o desequilíbrio do sentimento. Então, normalmente a gente erra por essa trilogia: orgulho, vaidade e egoísmo. A codificação espírita nos ensina que esta limpeza feita pelo espírito, aqui ele diz uma coisa que até deixa a gente relativamente tranquila, né? É obra dos milênios como impositivo da evolução. Ninguém faz essa limpeza total de um momento para outro. E ela é obra de milênios. Quantos milênios nós deveremos ter? Muitos. Muitos milênios. E atravessando esses milênios até o dia de hoje, nós ainda não conseguimos ficar totalmente limpos. Então, veja como esse processo de limpeza é demorado. E ele diz aqui, ó, é obra dos milênios, como positivo da evolução. Você só evolui à medida que você vai promovendo essa limpeza. A cada encarnação, a gente promove um certo X, uma certa porcentagem de limpeza. E aí você dá um salto no seu processo evolutivo. Daqui a pouco você promove mais outra limpeza, mais um salto no processo evolutivo. Se você não correr atrás dessa limpeza, você não evolui. Então, diz aqui, a obra dos Bilé, a codificação espírita nos ensina que esta limpeza feita pelo espírito é obra de milênios, como e positivo da evolução. Sem limpeza não tem. Limpeza quer dizer transformação, né? Evangelização. Sem isso, não tem evolução. Portanto, esses bem-aventurados encontram-se em faixas de vibração de difícil sintonia direta com o espírito do nosso plano evolutivo.
Então, nós já até falamos isso na aula passada, né? Os espíritos que já são limpos de coração são aqueles espíritos, né, que nós aqui falamos tanto no livro dos espíritos. Está lá, são os espíritos aqui da segunda ordem, os bons espíritos, né? Principalmente os espíritos superiores, né? Mas esses espíritos, hoje, esses superiores da segunda ordem, são os bons espíritos, eles se encontram em faixas de vibração que é difícil para a gente sintonizar com eles dentro do nosso plano evolutivo. Então, eles estão em faixas de vibração de difícil sintonia direta com o espírito do nosso plano evolutivo. Não é fácil para nós, espíritos de terceira ordem, né, estabelecer essa ligação com esses espíritos superiores. Não é? Será que qualquer um de nós tem facilidade de estabelecer uma ligação com Paulo de Tarso, com uma Maria de Nazaré, com João Evangelista, com Francisco de Assis? Claro que não. Claro que não. Eles podem nos procurar até com facilidade, de certa forma, se eles quiserem. Porque quem está em cima pode ir embaixo a hora que quiser. Né? Tudo bem que eles vão ter que fazer um esforcinho, né? Mas eles poderão descer para nos ajudar. Porque já falamos sobre isso. Você desce quando tem uma necessidade real. Você pode descer para uma necessidade real. Agora, a gente subir a hora que a gente quer para as faixas vibratórias mais evoluídas, não vai dar, né? Não vai dar. Então, é difícil para a gente estabelecer uma sintonia direta com o espírito de nosso plano evolutivo, né? Ou melhor, é difícil esses espíritos, né, estabelecendo sintonias diretas conosco. Eles normalmente fazem o quê? E quando precisam entrar em contato conosco, usam intermediários, né? Assim, intermediários. Por exemplo, essa coleção Fonte Viva, que é formada pelo livro Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, né? Fonte Vivas, e tem também Ceifa de Luz, chamada coleção Fonte Viva. Os amigos espirituais dizem que são mensagens de Jesus, mas ele não mandou diretamente para o Chico. Emmanuel recebeu de um espírito e mandou para o Chico. Logicamente, Jesus deve ter enviado essas mensagens para um espírito evoluído, que passou para Emmanuel, que passou para Chico. Entendeu? Então foram mensagens, e assim são os grandes espíritos. Eles vão delegando, ó, faz isso, o outro manda fazer aquilo, o outro manda fazer aquilo, até chegar a nós. Porque eles se encontram em faixas de vibração de difícil sintonia direta com os espíritos do nosso plano evolutivo. O que significa aqui? Se Jesus quiser falar diretamente com um de nós, ele pode? Pode. Pode. Mas normalmente, na maioria das vezes, vai usar outros. Vai usar outros. Agora, nós podemos estabelecer contato direto com Jesus, tete a tete, né? Mas nossas preces chegam a ele? Chegam. Porque essa prece é recolhida por um espírito que manda para outro. E assim vai chegando, né? Porque a nossa vibração, nossa faixa vibratória ainda é muito pequena. Eu trouxe aqui um texto que eu vou ler, eu não fiz PDF, não. É desse livro aqui, O Segredo das Bem-aventuranças, de José Lázaro Boberg. E aqui, falando sobre os limpos de coração, ele vai trazer umas reflexões que eu achei muito importantes.
Então, ele começa trazendo essa citação, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles viram a Deus, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. E ele diz assim: pureza, quando se fala em pureza de coração, entendamos como limpeza da alma, aquilo que nós já falamos. Pureza é a ausência de apegos, apegos terrenos da posse. Olha aí o egoísmo. Apegos terrenos. Pureza é ausência, quer dizer, é a pessoa não ter apegos terrenos da posse, da soberba, vaidade, orgulho, pelo que detém. Esta pureza é conquista da alma, progressivamente. Então, o que quer dizer a palavra progressivamente? Já já? Na hora? Não. É coisa que se faz com o tempo, com o passar do tempo. Por isso que ele falou aqui, né, no livro de Sermão do Monte. Ele traz a informação da codificação. A codificação espírita dos ensinos, que é essa limpeza feita pelo Espírito, é obra de milênios. Então, pureza é a ausência de apegos terrenos da posse, da soberba, pelo que se detém. Esta pureza é conquista da alma progressivamente. Pode-se ter sem ser possuído. Você pode ter posses sem ser possuído por elas. O que significa isso? Você pode ser uma pessoa rica, ter muitos bens, mas não ser dominado por isso, entendeu? Ser uma pessoa que conquistou muitos bens, ser uma pessoa desprendida. É uma pessoa desprendida. Por isso ele diz: pode-se ter sem ser possuído. Mas é óbvio, convém reafirmar, são poucos os que estão em estágio na Terra que já alcançaram esta virtude, em graus mais elevados. Porque a grande maioria ainda, né, quando tem muitos bens, qual o desejo? É ter mais, é meu carro, é minha casa, né? E quando, por algum desastre da vida, a pessoa perde aquilo que possui de bens materiais, ela se desespera, porque ela acha que aquilo tudo é dela. E a gente sabe que são empréstimos de Deus, porque quando você chegou aqui na Terra, você não tinha nada. Cada um exterioriza, quer dizer, cada um mostra esta pureza na proporção de sua evolução. Foi o que o companheiro te trouxe aqui sobre a doutrina. O Cláudio Fajardo, ele botou aqui, ó. Essa limpeza é obra dos milênios como impositivo da evolução. Conforme você vai se purificando, você vai evoluindo. Então, o que diz aqui? Cada um de nós exterioriza essa pureza na proporção da sua evolução. Conforme você evolui um pouco, você mostra o grau de pureza, de desapego que você já tem. Aí você evolui mais um pouco, você demonstra o quê? Que já tem menos desapego do que antes. E conforme você vai evoluindo, você vai deixando o orgulho e o egoísmo para trás. Mas isso aos poucos. Daí a grande diversidade de grau de manifestação desta bem-aventurança na criatura do nosso cotidiano. Então, você vai encontrar hoje, aqui entre nós na Terra, pessoas com graus de pureza diferentes. Por quê? Porque nosso grau de evolução é diferente. Eu tenho um grau de evolução, a Deise tem outro, a Joana tem outro, a Denise tem outro, a Carmen tem outro, Eloá tem outro, Márcia tem outro, Deise, cada um tem o seu grau de pureza, de evolução, diferente um do outro, porque nós somos individualidades. Então, ninguém aqui
tem o mesmo grau de evolução que o outro, tá? Aí ele vai dizer assim: todos os espíritos do processo evolutivo partem da simplicidade da ignorância. Não foi assim que Deus nos criou? Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Né? É sempre bom a gente voltar aqui na 115. Olha, está aqui, a pergunta de Kardec. Dos espíritos, uns terão sido criados bons, Deus criou os bons e outros maus? Olha o que eles dizem. Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber, né? Sem saber. Então, todos os espíritos do processo evolutivo partem da simplicidade e da ignorância, quer dizer, do não saber, em busca do crescimento numa espiral infinita. Voltando a 115. A cada um, Deus deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente, aos poucos, à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, a gente vai evoluindo numa espiral infinita. Por que infinita? A pessoa vai dizer, mas esse processo evolutivo não acaba nunca? Olha que explicação bem dada. Ele diz assim: todos os espíritos são perfectíveis. Perfectível quer dizer, estão buscando a perfeição, mas não são perfeitos. Tá? Ninguém se perde, a grande maioria não é perfeita, né? Ninguém se perde ou é excluído do processo de crescimento. Até aquele espírito mais rebelde, aquele pior mal que está enterrado lá naquelas faixas vibratórias horrorosas que a gente nem imagina como são, nem ele vai ficar perdido ou excluído do processo de crescimento. Mas cada um deles, como nós, no seu tempo, por conquista pessoal, é aquele lance que eu falei da Iraci. Não adianta eu mandar a Iraci fazer a faxina em mim. Eu tenho que fazer, tá? Então, cada um de nós, por conquista pessoal, vai acrescentando novas conquistas. Cada dia, você vai acrescentando para você novas conquistas. E olha aqui, Jesus já falava isso. Olha só, orienta Jesus em Mateus, é até bem anotar aí, Mateus, capítulo 7, versículo 7 e 8. Anota em cima do livro. Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Entendeu? Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. O que bate, abrir-se-lhe-á. Assim, mãos à obra. Porque Jesus já deu essa orientação para a gente. Lá em Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 8. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Assim, mãos à obra. Então, se você quer crescer, você quer evoluir, você quer progredir, você tem que fazer esforço. Todos, todos os espíritos, até aquele que está mais enterrado na dor, na amargura e na maldade, todos se tornarão um dia limpos de coração, na proporção da sua maturidade. Porque mesmo na Terra, continuando o processo, nas existências futuras. Então, isso é uma grande esperança para aqueles espíritos que já estão se conscientizando dos erros que praticaram
e que, quando olham para a própria história, dizem assim: meu Deus, quando é que eu vou conseguir fazer essa transformação? Ah, Senhor, eu nunca vou conseguir, porque eu me enterrei tanto no pântano da maldade. Quando? Como é que eu vou ser espírito puro um dia? Não vou ser nunca. Mas Jesus disse: todos se tornarão limpos do coração. Ninguém vai ficar esquecido. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém. É palavra do Senhor. Ninguém, tá? E essa limpeza, se você está aqui no planeta de provas e expiações, você vai fazer isso aqui. Você pode até ser degradado por um planeta primitivo, ficar uma temporada lá, depois você volta para cá, quando tiver evoluído mais, e vai começar a fazer essa transformação aqui na Terra. E vai concluir depois em outros planetas mais evoluídos, até se tornar espírito perfeito. Cada espírito, ao reencarnar, traz para enfrentar as dificuldades naturais da Terra o que já conquistou. Quando nós encarnamos aqui, nós trouxemos da nossa bagagem tudo aquilo que a gente já conquistou. Ninguém chegou aqui desprovido, porque quando o indivíduo desencarna, o que ele aprendeu, o que ele conquistou, não desaparece, não vira fumacinha. Fica lá no arquivo dele. Então, quando você chega aqui, o que você traz? Aquilo que você já conquistou. Para enfrentar o quê? As dificuldades do planeta que você vai encarnar. Tá? Diz o texto, cada um segundo a sua capacidade, né? Cada um segundo a sua capacidade. Está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 15. Mateus 25, versículo 15. Esse eu não botei para vocês, não, tá? Tá aqui, ó. Eu vou ler aqui, ó. Acontecerá como um homem que ia viajar para o estrangeiro, chamando seus empregados, entregou seus bens a eles. A um deu 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro e um ao terceiro, né? Quer dizer, a um deu 5 talentos, a outro 2 e um ao terceiro. Cada qual de acordo com a própria capacidade. Então, o Senhor deu para um 5 talentos. Por quê? Porque ele tinha condições de administrar 5 talentos. Para outro, deu 2 talentos. Por quê? Porque esse que recebeu 2 não tinha condições de administrar 5. Só tinha condições de administrar 2. Então, ele recebeu 2. O terceiro, ele deu um talento. Por quê? Porque ele não tinha capacidade de administrar 5, não tinha capacidade de administrar 2, mas tinha capacidade de administrar 1. Mas ele não quis administrar esse 1. Porque se Deus deu para ele esse 1, é porque ele tinha capacidade de administrar. Deus não ia errar. Vou dar um talento para ele, mesmo sabendo que ele não tem capacidade. Não. Deus deu 1 para ele. Não deu 2, não deu 3, não deu 4, deu 5. Deu 1, porque sabia que ele podia administrar 1. Se ele não administrou, enterrou, foi porque ele quis. Ou por medo, ou por ser ocioso, preguiçoso. Ele não administrou, porque ele não quis. Tá? Por isso, a cada um seguindo a sua capacidade. Cada um em sua etapa evolutiva tem possibilidade de dilatar o que conquistou em seu potencial. Nós, quando chegamos aqui na Terra, né, eu achei esse texto muito bom. Nós, quando chegamos aqui na Terra, nós chegamos com uma bagagem, com um certo número de talentos. Pode ter sido 5, 4, 3, 2, 1. Não importa. Mas, com os talentos que você chegou também com a responsabilidade de multiplicar esse talento. Entendeu?
É igual a parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5, multiplicou. Aquele que recebeu 2, também multiplicou. O que recebeu 1 é que não quis nada. Então, cada um de nós, em sua etapa evolutiva, em sua encarnação, tem possibilidade de dilatar, de multiplicar o que conquistou em seu potencial. Podemos isentar-nos do sentimento de impureza sempre proporcional à nossa capacidade. Então, a cada reencarnação, dentro da minha capacidade evolutiva, eu posso eliminar um pouco de impureza. Talvez a Iraci consiga eliminar mais impurezas do que eu. Por quê? Porque ela pode ter uma evolução maior que a minha. Entendeu? E eu posso eliminar mais impureza do que o Joãozinho que está ali na esquina. Por quê? Porque eu posso ter mais evolução do que o Joãozinho. E assim vai. Então, não se pode, todavia, exigir a mesma visão de uma criança que cursa as séries iniciais da escola, com a de um aluno que frequenta o ensino superior. Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu grau evolutivo. A finalidade da vida é procurar ser pleno no currículo do seu estágio. A finalidade da vida é que você consiga a plenitude dos teus deveres nessa encarnação, fazer o máximo que você puder. Se você cursa mestrado, procure a plenitude possível nessa aprendizagem, isto é, ser pleno no seu fragmento, naquilo que você pode. É o sentido do fazer o bem no limite das suas forças. Como está aqui no Livro dos Espíritos. Vamos lá. Questão 642, que eu pedi para vocês darem uma olhadinha. Olha o que diz a questão 642 de O Livro dos Espíritos. É você ser pleno dentro da sua possibilidade, dentro do talento que você tiver. É o caso daquele que recebeu um talento só. Ele precisava ser pleno dentro desse talento. Se ele ganhou um talento, multiplicar para 2, fazer o melhor e não enterrar. Olha o que a pergunta que Kardec faz, essa questão da parte terceira, capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, a lei divina ou natural. Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, para ficar bem com Deus, né? Para sonhar em conquistar amanhã um lugar melhor, basta eu não praticar o mal? Ele diz: não, cumpre de fazer o bem no limite de suas forças. Fazer o bem possível dentro do seu conhecimento das suas forças. Porquanto nós responderemos por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Porque quando você não faz o bem, você está fazendo mal. Então, dizer assim, eu nunca fiz mal a ninguém. Sim, e o que você fez de bom também? Não fiz nada de bom. 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Haverá alguém que não possa, por algum motivo, fazer o bem? Ele diz: não há quem não possa fazer o bem. Aquele que diz que não pode fazer o bem está mentindo. Somente o egoísta nunca encontra ensejo, quer dizer, oportunidade de praticar o bem. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que eu não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo, de praticar o bem. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso. Eu vou dar o pão, eu vou dar uma esmola, eu vou dar uma casa. Não é só isso fazer o bem, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso, que a sua ajuda, venha a ser necessário. Então, de repente, você está em casa doente, não pode sair de casa. Um companheiro liga e diz para você: fulano, eu estou com um problema grave, eu estou desistindo da vida, eu não estou aguentando mais isso. Você está na sua casa, em cima de uma cama, você pode fazer o bem.
Dá uma palavra de incentivo àquela pessoa, entendeu? Traz uma palavra de incentivo para aquela pessoa. Você está fazendo bem. Faz uma oração para aquela pessoa. Você está fazendo bem. E você estava em cima de uma cama, sem poder se mexer. Entendeu? Então, depois ele vai dizer aqui: quanto mais a criatura desenvolve sua limpeza espiritual, mais se aproxima de Deus. A bem-aventurança afirma que a recompensa da integridade interior é que eles verão a Deus. A recompensa desse que promover essa limpeza é que eles verão a Deus. Ora, Deus não se vê com os nossos olhos, sente-se. O apóstolo João escreve que, lá em João capítulo 1, versículo 18, ele escreve assim, que ninguém nunca viu Deus. E Paulo, na primeira carta ao Timóteo, capítulo 6, versículo 16, nos dá razão disso, dizendo: é que Deus habita na luz inacessível. Então, ele diz: nós não veremos a Deus porque Deus habita na luz inacessível. Né? Está lá em 1ª carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. E João, João, no capítulo 1, versículo 18, disse: ninguém nunca viu Deus. Sendo que o reino de Deus está dentro da própria criatura. Quanto mais se procede a limpeza espiritual, quer dizer, quanto mais você realiza a limpeza espiritual, mais você procede, é, esse reino de Deus se fortalece dentro de você. Mas se sente a sua presença. Você não vê a Deus, mas você sente a presença de Deus em você. Entendeu? Por isso que João falou, ninguém nunca viu a Deus, e Paulo falou, né? Deus habita na luz inacessível, mas você pode senti-lo. Nós podemos senti-lo, né? Então, quanto mais puro, mais limpo, mais a gente busca se transformar, se melhorar, a gente mais sente Deus dentro de nós. Mais a gente sente a sua presença. Por quê? Porque essa presença é fruto de sintonia vibratória com Ele. Entendeu? Você vai estabelecendo uma sintonia maior com Jesus, com os espíritos superiores, com Deus. Quanto mais essa limpeza vai se processando. E aí, você vai estabelecendo uma sintonia maior com Deus. Eu não sei se vocês já perceberam isso em vocês. A gente fica mais assim, sensível às coisas, não é? Quando a gente vê a dor e o sofrimento acontecendo, e a gente vê muito na nossa frente todos os dias, né? Quando você passa pela rua, vê situações tristes, né? Nossos irmãos de rua, dependentes químicos, uma morte, até assim, uma tragédia pela televisão, né? Houve essa semana a morte daqueles jovens, né? Que sofreram um acidente, era um grupo, turma praticantes de remo, né? Todos jovens, morreu, de toda a equipe só se escapou um. Aí você se sensibiliza, vendo aquela tragédia terrível, as famílias sofrendo, aquele enterro coletivo, né? E aí você se sensibiliza, naquela hora, apesar de eles estarem lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e você está aqui, no Rio de Janeiro, você sente necessidade de fazer uma prece, né? Ah, Senhor, abençoa esses jovens, 16, 15, 16, 17 anos, tendo uma morte tão trágica, assim.
importa o porquê, se estava na hora dele, se não estava, não importa isso. Mas você sente né, aquele constrangimento, aquela coisa, e você faz uma prece pedindo a Deus que abençoe aqueles jovens que estão desencarnando, aquelas famílias que estão sofrendo, que eles voltavam para casa para mostrar para os pais a medalha de ouro que eles tinham ganho do campeonato de remo, né? Viam todos felizes, e a tragédia aconteceu. Então você se sensibiliza, essas coisas tocam o teu coração. E aí você faz a prece. Isso é porque você está estabelecendo uma sintonia com o Senhor. Aquele que ainda não iniciou esse processo de limpeza, ele vê aquela cena, para ele é como se fosse uma outra coisa qualquer. Ele olha, não sente nada. Muda de canal. Ah, vai falar de desgraça de novo? Muda de canal. Vou ver o jogo. Entendeu? É assim a gente vai percebendo como essas coisas vão tocando a gente, né? Então, a limpeza que a gente faz promove a sintonia com o Pai de forma relativa, pois jamais atingiremos a plenitude, senão seríamos iguais ao todo. Então, por mais que o espírito evolua, ele não vai conseguir essa sintonia, né? Essa plenitude, né? Total, senão nós seríamos iguais a Deus. E nunca seremos iguais a Deus, porque Deus é Deus, tá? Deus é único. Trata-se desse sentimento de um processo contínuo, sem término, dessa doce emoção de se aliar com a sua vontade. Então, esse sentimento de buscar se aproximar de Deus, ele é contínuo. Por isso que antes nós falamos que é como espiral. Ele não vai acabar nunca, porque você nunca alcançará essa plenitude de ser igual a Deus. Você nunca alcançará isso. Então, você estará sempre construindo isso, construindo isso, construindo ao infinito. Essa busca pela aproximação com Deus não tem término. Ela não acaba nunca. Nós estaremos sempre procurando fazer mais para nos aproximarmos de Deus, mas nunca seremos iguais a Deus. Por isso ela é infinita, né? Essa doce emoção de se alinhar com a sua vontade, isso será infinito em nós. Os espíritos crísticos continuam buscando essa ligação com Deus, porque isso nunca vai ser assim. Jesus disse: eu estou em Deus, Deus está em mim. Mas ele não disse: eu sou Deus. Como muita gente diz que Jesus é Deus encarnado. Jamais, isso é uma aberração. Né? Deus é um só. Mas todos nós estamos o quê? Caminhando para nos aproximarmos dele. E essa busca para nos aproximarmos dele não acaba nunca. Não vai acabar nunca. Porque sempre haverá espaço para você dar mais um passo à frente. Podemos assim afirmar que todos somos bem-aventurados. E cada um, a sua faixa de entendimento, vê, quer dizer, sente. Esse ver a Deus quer dizer, sente Deus. Nós, dentro do nosso grau evolutivo, já estamos sentindo Deus. Não se trata de um privilégio só daqueles que já desenvolveram em grau mais elevado essa pureza. Cada qual de nós sente Deus de acordo com sua faixa de entendimento, ou seja, na proporção de sua capacidade. Lá no livro de Salmos, quem quiser anotar para depois olhar, Salmos, capítulo 24, versículos de 3 a 4, encontramos a importância da pureza de coração para ver Deus, quer dizer, sentir Deus. Quando Davi questiona: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Então ele diz:
Quem subirá ao monte, né? Então, desde Davi já se ouve falar nessa busca dessa pureza, né? Quando ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ele pergunta: quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração. Porque ele pensa, acredita que alguém poderá chegar até Deus. Então a gente já demonstra ali a busca do homem por essa pureza. Quando a criatura atinge certo grau de elevação, gradativamente, sente Deus com mais nitidez. Isso acontece quando efetivamente mostramos a mudança de atitude na própria exemplificação. Quando você começa a mostrar uma mudança de atitude, tá? Naquilo que você faz, você começa a demonstrar que está sentindo Deus. Uma mudança de atitude para o bem, né? Você está mostrando que está. Assim, estar no monte do Senhor não é subir literalmente em determinados montes, não é ficar se procurando montanha para subir, como se existissem lugares sagrados. É estar em sintonia com a elevação de Deus, fazendo a sua vontade, ou seja, alinhando-se com Ele. Nós já sabemos qual é a vontade de Deus. Foi aquilo que Jesus nos ensinou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso aí. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, faz a vontade de Deus. Assim, a condição, diz o Salmo, para estar nessa elevação vibratória com Deus, é estar limpo de mãos e puro de coração. Quem se apresenta nessas condições amplia suas vibrações e entra na faixa, ainda que momentaneamente, de sintonia com o infinito. Porque, às vezes, a gente entra, não sei se já perceberam isso, às vezes, por momentos, a gente entra numa faixa superior, né? Mas como nós ainda não somos de lá, daqui a pouco a gente desce de novo. Aí a gente fica por aqui. Daqui a pouco, você faz alguma coisa que te eleva, né? É como se você estivesse fazendo experiências. Te eleva, você se sente, nossa, eu estou me sentindo muito bem. Mas daqui a pouco, o que acontece? Você cai de novo. Por quê? Porque como você ainda não alcançou um grau evolutivo mais poderoso, você não consegue ficar daquela faixa vibratória por muito tempo. Mas o que acontece? De tanto você elevar, tudo bem, baixar, elevar, esse ponto que fica aqui em cima vai aumentando. Se antes você ficava nessa faixa vibratória superior por 1 minuto, de tanto você buscar se elevar, daqui a pouco você está ficando por 5 minutos. Aí você continua fazendo bem. Daqui a pouco você consegue fazer por 10 minutos. Daqui a pouco você está conseguindo fazer por 24 horas. Daqui a pouco você está conseguindo fazer por 1 semana. Entendeu? Agora, o importante é você fazer um exercício. Fazer um exercício. Quanto mais você exercita, mais tempo você permanece nessa faixa superior. E aí os amigos espirituais não precisam descer tanto. Então, né, estar ali, assim a condição, diz o Salmo, para estar nessa elevação vibratória com Deus, é estar limpo de mãos e puro de coração. Quem se apresenta nessas condições amplia suas vibrações e entra na faixa, ainda que momentaneamente, por causa do nosso padrão evolutivo, de sintonia com o infinito. No mesmo sentido, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele também insiste na limpeza, como condição de se encontrar com Cristo interno, ao dizer: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, e vós, de duplo ânimo, limpai o coração. Olha só o que ele está querendo dizer aqui. Também insistindo na limpeza como condição de encontrar o Cristo interno. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos e vós de duplo ânimo, limpai o coração. Então ele diz, e vós de duplo ânimo, entendeu? Procura melhorar esse ânimo aí.
Às vezes a criatura, influenciada pela bateria de propaganda, a gente vê isso muito, pensa em mudar de religião, porque a sua é muito fraca. Julga que em tal crença será mais feliz. Né? Às vezes tem pessoas que têm uma religião, mas dizem assim, essa minha religião, eu não consigo, né? Isso que o pessoal fala, de vibrar, de melhorar. A minha religião é muito fraca, eu vou mudar de religião. Aí a pessoa muda de religião porque acha que a religião dela não está dando o que ela precisa, né? E mudando de religião, ela acha que vai ser mais feliz. Até pode acontecer, mas não é a mudança externa que modifica, e sim a mudança interna. Não é porque você muda de religião que você vai evoluir mais, se você não promover a mudança interna, né? Caso contrário, muda-se apenas de crença. Se não se modificar, carregará consigo as mesmas perturbações de antes. A gente não vê gente que muda de igreja? Muda de uma igreja, muda de um centro, vai para o centro, vai para o centro, vai para o centro, vai para o centro. Sempre tem um problema no centro que está. Sempre tem um problema na igreja que está. Aí fica pulando de galho em galho. É igual professor que, às vezes, muda de escola. Será que o problema está da igreja? Será que o problema está na casa espírita? Será que o problema está na escola? Não. O problema está nessa pessoa. Para onde ela for, ela vai carregar consigo as mesmas perturbações de antes. Para sentir Deus é necessário encontrar, por vibração espiritual, o Cristo eterno, ou seja, a chama divina, presente em todos nós. Deixa brilhar a vossa luz, não foi o que Jesus disse? Deixai brilhar a vossa luz. Todos nós temos essa chama interna, né? Presente em todos nós, independente de fé religiosa. É cristianizar, desenvolver em si o fogo divino, desenvolver, porque ele já existe. A luz já existe em você. Você precisa o quê? Deixá-la brilhar, desenvolvê-la, né? Então, cristianizar, quer dizer, cristianizar-se é desenvolver em si mesmo o fogo divino. Não basta tão somente projetar uma maquiagem externa, mas reformar a vida para o bem, no âmbito de si mesmo. Não adianta só trocar de religião, de escola, de trabalho, de casa, fazer uma lipoaspiração, fazer uma plástica. Não adianta só isso, tá? É preciso fazer uma reforma na vida para o bem no âmbito de si mesmo. Essa é a capacidade de percepção, que é sentir Deus, aumenta na proporção em que o ser evolui em moral e conhecimento. Espíritas, amai-vos, mas espíritas, instruí-vos. Aqueles que estão em estágio mais evoluído têm maior capacidade de sentir Deus. Assim, ver a Deus deve ser interpretado como sentir, compreender o Criador, compreender a vontade de Deus, que é amar ao seu próximo como a ti mesmo. À medida que crescemos em amor, mais nos aproximamos de Deus, porque Deus é amor. E João, no capítulo 4, versículo 16, disse: quem está em amor está em Deus e Deus nele. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Isso é sentir a Deus. Isso é fazer a pureza, a limpeza que nós estudamos hoje. Tá? É assim que nós vamos promover a limpeza da nossa alma. Se não for assim, vamos ficar batendo cabeça. E essa limpeza não vai surgir, não vai aparecer em nós. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Denise? Oi, eu estava escutando você falar isso tudo e sobre esse ver a Deus, né? E que você falou, à medida que a gente vai estudando, vendo o Evangelho, tentando internalizar aqui dentro da gente isso, a gente começa a ver a Deus nas coisas, né? Na natureza. A gente percebe mais Deus na natureza, a gente percebe Deus nas pessoas, né?
a gente começa a ver Deus, porque o nosso olhar vai mudando, vai sensibilizando. E assim a gente vai ver Deus em tudo ao nosso redor. Exatamente, perfeito. É assim mesmo. É assim mesmo. Então, a gente tem que buscar isso, né? E é uma coisa, como eu disse aqui no início, né? Que cada um de nós vai realizar. Ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém. Ninguém vai conseguir promover essa limpeza em nós, a não ser nós mesmos. Por isso, nós temos o quê? Que colocar mãos à obra, né? Mãos à obra. Cada um tem que buscar fazer a sua parte. Cada um segundo a sua capacidade, como nós falamos aqui. É assim que a gente tem que fazer. Por isso que Jesus disse assim, ó, lá em Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, abri-se-lhes-á. Assim, mãos à obra. Mãos à obra. Cada um fazendo a sua parte, nós conseguiremos realizar a nossa tarefa. Se a gente, né, não fizer isso, nós chegamos lá. Esse texto que eu li, Denise, aqui para vocês, é desse livro aqui, ó. O Segredo das Bem-aventuranças, do José Lázaro Boberg. Quando eu tiver um tempinho aqui, eu vou fazer um PDF, é porque não deu para fazer o PDF dele, e esse livro não tem PDF. Aí dá um certo trabalhinho fazer, mas eu vou fazer, que eu achei esse texto importantíssimo. Ele traz coisas muito claras para a gente, e não há como a gente dizer assim, ó, eu não sabia, eu não vi, eu não entendi. Lázaro o quê? Campini? Fala o nome, por favor, de novo, autor. Vamos botar a foto dele do livro do grupo. José Lázaro Boberg. Eu vou botar a foto do livro, é mais fácil. Eu botar lá do grupo para vocês, tá bom? Então, Ô, gente, Rose, eu achei muito interessante quando você falou sobre o exercício da nossa evolução, quando a gente se eleva, né? sim, sim, E em quantas situações a gente sente isso, mas depois a gente cai. E exatamente. é verdade, Né? A gente né? ainda não tem essa capacidade de manter o padrão vibratório. Isso, mas já estamos no exercício, né? Exatamente. De tanto você exercitar, nós um dia chegaremos lá. Nós conseguiremos, né? Bem, meus Isso aí. irmãos, nós vamos encerrando aqui. Denise, daqui a pouco eu mando os nomes para você, tá? Que até é 9h15 que começa, né? Então, gente, nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus essa oportunidade, né, de reflexão sobre isso. Muito importante. E detalhe, aqui, pelo que nós estudamos hoje, fazer essa limpeza não é nada de extraordinário, não, né? Não é nada assim de, oh, meu Deus, é um exercício de física quântica? Não, não, não é. É uma coisa simples. Agora, é preciso começar, precisa agir com boa vontade. Também não vamos esperar que de hoje para amanhã a gente vai ficar perfeito. Não vamos. O tempo todo falou-se, é uma coisa que acontece progressivamente. Leva tempo, mas tem que começar. Uma hora. A gente tem que começar uma hora. Então, que a gente comece. Então, a gente só agradece a Deus que nos envia essas mensagens através desses amigos, né, que escrevem essas obras. Com certeza, essa obra é uma obra inspirada, né, esse companheiro nos trazendo essas verdades tão importantes para a nossa vida, para a atualidade, e não só para hoje, para amanhã, que essa é a verdade. Cada um tem que trabalhar a sua própria limpeza. Cada um tem que promover a sua própria limpeza. Não podemos esperar que os amigos espirituais que façam a limpeza para a gente. Somos nós que vamos fazer. Agora,
A gente pode, como Jesus falou, bate e a porta se abrirá, peça e receberás. Pedir auxílio deles para nos dar forças. E aí a gente faz o nosso trabalho. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por essas informações que eles nos trazem, né, esses amigos espirituais, para nos ajudar na nossa caminhada. Tá bom? Então, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião de estudos da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade abençoada, porque se estamos recebendo isso é porque nós estamos precisando. Como diz o outro, quem está aqui somos nós. Então, somos nós que precisamos. Não é aquele que hoje não veio, né? Somos nós. Então, eu vou passar aqui para você, tá, Denise, o anfitrião, e que o Senhor nos abençoe sempre, graças a Deus. Deixa eu puxar aqui. É Deni Fernandes, né? Vou passar aqui. Tornar anfitrião. Um beijo para vocês e um bom estudo, tá, gente? Amanhã nos vemos, se Deus quiser. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe.